Graças a Deus, queridos, maravilha. Vamos entrar na nossa escola bíblica dominical. Tema hoje imperdível, hein? Imperdível hoje, uma bênção, lealdade e deslealdade. Que maravilha. Vamos meditar, refletir sobre esse tema. Graças a Deus. Todos são muito bem-vindos, pessoal que está em casa, Deus abençoe a todos que estão em casa, muito bem-vindos, uma bênção ter cada um de vocês aqui, graças a Deus. Luciano, por favor, dá uma força para mim aqui com a lista de presença. Graças a Deus, obrigado, querido, valeu. Muito bem. Lealdade e deslealdade. Um dos melhores livros que eu li sobre esse tema é do pastor Dag Mills, um pastor de Gana, uma bênção, e fala sobre lealdade e deslealdade, né? Quero ver a participação de vocês aqui hoje. Qual a importância desse tema vocês acham para a liderança, não é? Quando a gente fala de lealdade, seja na liderança na família, liderança numa empresa, liderança na igreja, lealdade, qual a importância que vocês acham? Muito importante, não é? O que vocês entendem por lealdade? Onde tem, olha que bênção, onde tem lealdade tem união, certo? Então a deslealdade gera um ambiente de separação, desconfiança, não é isso? Onde tem lealdade tem confiança também, não é? Lealdade, se você procurar no dicionário, tem a ver com você ter fidelidade para com os seus compromissos, honrar os seus compromissos, não é? É ser uma pessoa de confiança. Isso que tem a ver com lealdade. Ser uma pessoa de confiança. É uma das mais importantes, ou se não, a mais importante qualificação de um líder. Olha só, gente. A mais importante qualificação de um líder. Lealdade. Muitos líderes são carismáticos, né? Carismáticos, são simpáticos. Muitos líderes têm os seus talentos. Tem muitos líderes que são competentes, mas se falharem nessa questão da lealdade, pode perder tudo por falta da lealdade. Então é uma das qualidades, ou se não a qualidade mais importante na vida de um líder, porque um líder leal, ele inspira confiança, um líder leal inspira segurança, não é? Olha só o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, quem que está lá na mídia para nós lá, por favor, se puder dar uma força, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, olha só, assim pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O 2, ora, além disso, o que se requer destes encarregados, desses mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel, e você pode colocar aqui a palavra leal. O que se requer de cada um de nós, dispenseiros de Deus, mordomos de Deus, é que nós sejamos encontrados fiéis, leais, não é? Muito bem, louvado seja o Senhor. Como a irmã Elaine disse, onde tem lealdade,
tem amor, tem unidade, tem trabalho em equipe, não é? Jesus disse certa vez: quem comigo não ajunta, espalha. Então, olha a importância da lealdade para Jesus. Quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, não é? Isso ele queria que os discípulos fossem fiéis a ele, que os discípulos fossem leais, não é? Onde há deslealdade, há desconfiança. Que ambiente vocês acham que tornam um ambiente onde tem deslealdade, né? Fica um ambiente complicado, não fica, gente? Onde você sabe, isso seja na família, a importância de nós ensinarmos isso para os nossos filhos. Olha, meu filho, seja leal, né? Eu várias vezes já conversei com a Bia sobre isso. Seja leal nos seus estudos, seja leal com os seus professores, seja leal com os mais velhos. A importância da lealdade, porque senão, como é terrível você trabalhar num ambiente onde há deslealdade. É uma coisa terrível. Quem já passou por isso daí? Quem já trabalhou num ambiente onde há deslealdade? É horrível. Você não tem vontade de estar. Você perde toda a motivação. Você fica aflito, não é verdade? Você fica inseguro porque não tem aquela segurança, aquela lealdade. A qualquer momento a pessoa pode... Ô, meu guerreiro, muito obrigado, querido. A qualquer momento a pessoa pode trair, né? Isso aí é muito desagradável, muito desagradável. Lucas, por favor, Lucas capítulo de número 22, versículos 28 e 29. Lucas 22, 28 e 29. Olha o que Jesus disse, ó: vocês são os que têm permanecido comigo nas tentações. O próximo: e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim. Jesus dizendo para os discípulos: vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações. A lealdade a gente percebe, na verdade, quando surgem os momentos difíceis. Porque quando a coisa está de vento em popa, muitos são leais. Mas quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, sobram poucos. E muitas vezes nós descobrimos pessoas leais a nós, nos momentos mais difíceis da vida, que nós descobrimos as pessoas mais leais, mais fiéis, e que nos amam de fato, de verdade. Então veja bem o que Jesus disse: vocês permaneceram comigo nas minhas tentações. Ou seja, nos momentos mais difíceis, vocês permaneceram comigo. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou confiar o reino a vocês. Assim como o meu Pai me confiou o reino a mim, eu vou confiar o reino a vocês, que permaneceram comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Obrigado, Luciano. Valeu, querido. Que coisa tremenda, gente. Que palavra. Jesus, ele não confiou o reino para desleais. E ele viu os discípulos permanecerem com ele nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação. E Jesus confiou o reino aos seus discípulos. Tornar-se leal é um processo, como também tornar-se desleal é um processo. A pessoa não se torna desleal do dia para a noite. A deslealdade, ela vem com pequenas atitudes que vão crescendo. Você vê quando há uma deslealdade, quando há uma traição, por exemplo, num relacionamento, num casamento, isso não começou do dia para a noite. Isso não começa do dia para a noite numa empresa. E queridos, vou dizer para todos aqui, nenhum de nós está isento dessa questão. Que coisa terrível é a deslealdade. Mas nós não podemos, ficar atirando pedras, ou bater no peito, e dizer: eu nunca
Eu nunca vou ser desleal, porque nós somos seres humanos, nós temos limitações, nós temos falhas, nós estamos sujeitos. Olha só que coisa interessante. Como eu disse que a deslealdade, ela vem com um processo, não acontece do dia para a noite. Nós temos muitos casos de deslealdade na Bíblia, mas talvez um dos mais fortes, e depois eu vou falar do mais forte no Novo Testamento. Eu vou pegar um caso aqui do Antigo Testamento e um caso do Novo Testamento, não é? Então, alguns sinais, alguns estágios que nós percebemos nessa questão da deslealdade. E isso é terrível na liderança. Quando há deslealdade, é a quebra de honra, a quebra de confiança, a quebra de sigilo, e isso traz uma série de problemas. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, em nome do Senhor Jesus. Mas o Dag Mills, esse livro que eu falei para vocês, se vocês puderem comprar, dá uma pesquisada na internet, o livro chama-se Lealdade e Deslealdade. Dag Mills, D-A-G, Dag, M-I-L-L-S. Esse livro é fantástico, é baratinho, não é? Mas um livro bem prático sobre essa questão, e muito do que eu estou falando aqui eu extraí desse livro. E aí ele fala sobre a questão do espírito dependente. Quer perceber? A deslealdade vai dando sinais. Você quer perceber uma pessoa que tem uma tendência para a deslealdade? Isso acontece nas empresas, isso acontece nas igrejas, isso acontece dentro de casa, na liderança da família. Quando há um espírito independente, a pessoa começa a ficar independente demais. E quando nós participamos de um grupo, quando nós participamos de uma igreja, quando nós participamos de uma empresa, nós não podemos ser independentes. Nós temos que ser interdependentes. Porque nós participamos de uma visão, nós participamos de missão, de valores que a empresa tem, que a igreja tem. Aqui, por exemplo, nós temos o nosso pastor, que é um líder. Nós temos que estar debaixo da sua visão, da sua liderança. Não significa que você vai concordar com todas as coisas, que você não possa em algum momento criticar. Isso aí faz parte da vida. Nós somos pessoas assim, que temos que ter a nossa opinião. Há um momento, até por lealdade, você pode dizer, olha, isso aqui eu acho que seria melhor assim, assado. Mas tudo isso tem meios para fazer. Nós temos meios para fazer, não é? A gente não precisa ficar discordando em rodinhas, em situações de não falar com quem tem que falar. Isso é deslealdade, não é? Mas o espírito independente é algo terrível. O que é esse espírito dependente? É aquela pessoa que obedece apenas às instruções que lhe interessam. Obedecer às instruções que apenas lhe interessa. O restante eu faço do meu jeito. E tem gente que é impressionante como gosta de ser do contra. Isso é perigoso. Isso já pode ser um sinal. Opa, eu não quero ser uma pessoa desleal na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero ser uma pessoa leal. E nós vamos ver daqui a pouco, isso tem um preço. A lealdade tem um preço muito sério. Não é fácil ser leal. No mundo hoje em dia, a gente vê o nosso Brasil, por exemplo. Quando a gente olha para o Congresso Nacional, o que a gente vê? Deslealdade para todo lado. É mais fácil ser desleal do que leal? Claro. É corrupção para todo lado. É acertos, acordos, gente que trai todo dia, como se aquilo não trouxesse nem peso para o coração.
Misericórdia. Porque a deslealdade é uma coisa que está imperando no nosso mundo de uma forma geral. Por quê? Porque a origem da coisa, aonde começou, Lúcifer foi desleal com Deus. Ele quis ser acima de Deus. Ele quis ser independente. A origem começou em Lúcifer. E isso tem se espalhado para todos os lados, não é? E o estrago que a deslealdade faz é terrível. Eu não sei se você já sofreu deslealdade, mas é uma coisa muito dura. Gente do céu, tem gente que não consegue se levantar mais na vida. Isso nos mais vários âmbitos. Deslealdade conjugal, deslealdade entre pais e filhos, deslealdade numa empresa, não é? Você foi tão fiel, foi tão leal a um patrão, e um patrão foi desleal a você. Na igreja, os estragos são terríveis. São terríveis. Agora tem um camarada na Bíblia que é impressionante como a gente vê a deslealdade na vida dele, e ele tinha esse espírito independente. Ele ia até um certo ponto, mas quando a coisa desagradava a ele não queria saber da visão do líder, ele queria saber da visão dele, e ele fazia a coisa de acordo com a sua própria vontade, espírito independente. Nós não temos um espírito independente na família, nós não temos um espírito independente na empresa, nós não temos um espírito independente na igreja. Nós somos pessoas que temos relações, e nós dependemos uns dos outros, e nós temos prestações de contas, a não ser uma pessoa se isolar numa ilha, sozinha, e ela falar: aqui eu quero ser independente, e eu vou fazer a coisa do meu jeito. Caso contrário, se houver dois, por isso que no casamento, já não deve ter um espírito independente. Nós dependemos um do outro, o cônjuge tem a interdependência, não é? Mas esse camarada na Bíblia, grave, depois você pode estudar mais, o tempo nosso é corrido, mas lembre-se de um tal de Joabe. Alguém já ouviu falar sobre Joabe? Já ouviu? Algumas pessoas já ouviram. Joabe foi um grande comandante do exército de Davi. Era um dos homens de confiança de Davi. Mas ele começou caminhando, e depois ele foi se tornando uma pessoa meio estranha, meio esquisita. Davi dava uma ordem para ele, ele fazia diferente. Davi falava: não mata fulano, ele ia, assassinava. Aí, se não bastasse, um dos piores episódios de deslealdade desse homem, que era um general do exército de Davi, é que Davi, ele foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Absalão quis tomar o trono, tomou o trono do pai, o pai teve que fugir da cidade, e depois, num certo momento, Davi teve que guerrear contra o próprio exército do filho e o seu próprio filho Absalão. Só que ele fez um pedido para todos, e fez para Joabe também: não matem o meu filho, não matem Absalão. E vocês sabem da história, o que aconteceu? Na guerra, né, Absalão no seu cavalo, ele está passando numa região de mata, de muitos arbustos, e ele era cabeludo, o cabelo se prendeu, e ele ficou dependurado numa árvore ali, preso pelo cabelo. E aí, uma pessoa veio, olha que interessante, vamos ler esse texto? Projeta aqui para mim, por favor. Segundo Samuel, capítulo 18, a partir do verso 5, por favor. Quem que está em cima? João Pedro, Zica e Vitão? Ei, Vitão é fera, bênção. Olha só, e o rei deu ordem a Joabe, o rei Davi, a Abisai e a Itai, dizendo: por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão.
Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem. O rei deu uma direção, o rei deu uma ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Próximo. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Vai. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve uma grande derrota, com a perda de 20.000 homens. Próximo. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Que batalha, hein, gente? O próprio pai com o filho, não foi brincadeira. Davi, o quanto sofreu também, passou por lutas. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos, ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Vai. Um homem, presta atenção, ó. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Esse homem foi dizer. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o quê? Você o viu? E por que não o abateu? Por que não o matou ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você moedas de prata e um cinto. Olha a resposta do homem. Mas o homem disse a Joabe: leal, esse cara é leal. Ainda que me pusessem nas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abisai e a Itai, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente, se eu fosse desleal, ele está dizendo. Que homem é esse, hein? Diferente de Joabe, né? Contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Ó, Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. Em outras palavras, Joabe, desleal, espírito independente. Algumas coisas que Davi fazia, pedia, ele até praticava, fazia. Mas outras situações que o espírito dele, não, esse cara tem que morrer. Ou seja, na cabeça dele, esse cara tem que morrer. Mas qual foi o pedido do rei? Ele era um general do rei, ele estava debaixo de autoridade. O pedido do rei era: poupe Absalão, não matem meu filho. E ele traiçoeiramente matou. E esse outro homem, que atitude de lealdade diante do rei Davi. Então, espírito independente. Você já conheceu pessoas que tem que ser tudo do jeito dela? Se fugiu uma coisinha, a pessoa não serve. Para mim não serve. Lealdade não é assim. E principalmente quando a gente está numa empresa, a gente tem que ter jogo de cintura, flexibilidade, porque nem sempre as coisas vão ser como nós sempre queremos. Mas você sabe, opa, tem um comando aqui. A não ser que esse comando seja um comando que esteja totalmente contra a vontade de Deus. Aí não é uma questão de deslealdade. Aí você está obedecendo a palavra que diz: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Aí você vai chegar num ponto que, opa, meu Deus, abre uma outra porta, porque eu não vou compactuar com isso aí. Eu vou me corromper. Eu vou ser leal a quem está pedindo, mas vou ser leal aos meus valores.
você é desleal a Deus. Então não podemos ser desleais a Deus. Aí nós temos que tomar uma posição, pedir para Deus abrir uma outra porta, porque com certeza o tempo ali está se findando, não é? Outra coisa que acontece, sinais que nós temos que tomar muito cuidado nessa questão da deslealdade, um outro estágio que vem. Então, espírito independente, grava isso, cuidado. Eu sei que tem líderes aqui que lideram, cuidado com quem é muito independente. Fica de olho, porque essa pessoa mais cedo ou mais tarde pode ser desleal com você. Fica de olho, cuidado com quem você dá instruções, ela vai de um jeito, mas a outra parte ela quer fazer do jeito dela. E claro que numa empresa, como é bom a iniciativa, eu não estou falando contra a iniciativa, eu estou falando contra uma direção que você dá certeira. Olha, é esse caminho que nós temos que seguir. E a pessoa, né, nas suas costas, torce o bico, fala mal, faz complozinho, sinais de deslealdade. E gente, deslealdade quando vai indo, você conversa uma vez, pô, por que você fez isso comigo? Você não foi leal comigo. Você pode conversar uma vez, mas se a coisa persiste, não existe o que fazer. Deslealdade tem que cortar. Deslealdade, você tem que cortar o mal pela raiz, inclusive na nossa vida. Ó Deus, me livra disso. Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa leal. Leal ao Senhor, leal aos meus superiores. Eu quero ser uma pessoa leal, digna de confiança. Então vemos o que aconteceu com Joabe. Uma outra situação, a gente tem que tomar muito cuidado com o coração ferido, com o coração decepcionado, porque isso pode gerar deslealdade na nossa vida. Por isso que a gente tem que sempre pedir para Deus curar. Você que foi traído, você que sofreu uma deslealdade até, se não tomar cuidado, se não guardar o coração, como diz aos Hebreus, não deixe que nenhuma raiz de amargura tome conta do seu coração, e tomando conta do coração, ela possa crescer e prejudicar muitas pessoas, contaminar muitas pessoas. A amargura é uma coisa terrível. Pessoas que estão sempre descontentes, porque estão muito feridas, e não se abrem para a cura. Ou seja, pessoas, apanhei muito numa empresa, fui traído numa empresa, e o que fizeram comigo? Se ela não for curada disso, ela pode reproduzir deslealdade. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, tomar conta do nosso coração. Sabe por quê? A pessoa pode se tornar crítica demais. Você conhece gente assim? Crítica é importante, gente, mas tem pessoas que criticam tudo. Nada está bom. Nada está bom. É um coração insatisfeito. Você percebe a insatisfação no trabalho, na família, na igreja. Isso pode gerar deslealdade. A pessoa está sempre insatisfeita. Não tem um espírito que agradece. Agradece pessoas, muito obrigado. Obrigado pela ajuda, obrigado pelo apoio. Obrigado pela dica. Mas porque o coração está muito entulhado de mágoas, de decepções, nós precisamos de cura, porque senão nós podemos ser candidatos a agir, ou seja, o que fizeram com a gente, se não tomar cuidado, pode reproduzir. Por isso que precisamos de cura, por isso que precisamos de perdão, e precisamos liberar perdão para as pessoas.
Uma outra questão, o espírito politiqueiro. Turma mais desleal que nós vemos, são esses da política. Da política nem tanto, né? A política faz parte da vida, mas da politicagem, o espírito politiqueiro. O que é isso daí? Eu falo tudo e faço tudo para agradar a todos. Como ser leal? Como ser leal? Como é que a gente vai conseguir? Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que se nós formos amigos de Deus, nós vamos ser inimigos do mundo. Não tem como a gente agradar a todo mundo o tempo todo. Tem jeito? Não tem. Se você quiser ser uma pessoa leal, há momentos que você vai desagradar algumas pessoas. Politicagem. Isso aí tem a ver com o espírito de deslealdade, não é? Muito crítica. A Miriam, a própria irmã de Moisés, vivia criticando Moisés, criticando a liderança de Moisés. Mas por que nós não podemos? Porque só Moisés. Chegou num ponto que ela ficou leprosa, porque Deus se irou contra ela e pesou a mão na vida dela, por tanta deslealdade com o irmão dela, Moisés. A própria irmã desleal com o irmão Moisés, muito crítica. Gente que critica tudo é um sinal. Gente que fica criticando demais é um sinal de que a deslealdade pode chegar à frente. A deslealdade precisa ser cortada pela raiz. Muito bem, até aqui tudo bem? Até aqui tudo jóia? Outra coisa importante, sabe por que não tem como a gente ser leal o tempo todo para todas as pessoas? Porque uma pessoa leal não esconde informações sérias e importantes. Eu não estou dizendo aqui de fazer fofoca. Há uma diferença entre fofoca e uma pessoa leal, que chega para o seu líder e fala assim: cuidado com tal pessoa. Olha, eu ouvi uma informação e eu preciso passar. Você não está sendo fofoqueiro, você não está causando intriga, mas é uma mensagem que, se você não passa para o seu superior, isso vai trazer problemas. Quando a gente sabe? Porque tem coisas que a gente, fulano falou numa hora de bobeira, deixa para lá, isso passa. Só que tem informações que são muito sérias, queridos. E a gente quer alertar o líder. Cuidado, pastor. Cuidado, meu supervisor. Cuidado, gerente. Cuidado, CEO fulano de tal, presidente fulano de tal. Cuidado, marido. Cuidado, esposa. Cuidado. E vou dizer uma coisa, hein? Todo bom líder sabe quando você está fazendo fofoca. Todo bom líder sabe quando você está querendo queimar alguém ou está sendo leal a ele. Todo bom líder sabe. Todo bom líder sabe. Obrigado. Obrigado pela informação. Vou ficar atento. Vou prestar atenção. Cuidado. Cuidado com fulano. Cuidado com Beltrano. O espírito não é bom. O espírito não é bom. Tem espírito independente. É crítico demais. Muito amargurado de coração. Não quer cura. Agasalha suas amarguras. Cuidado com quem é politiqueiro demais. Só vai juntando, agrada um, agrada outro, mas só com o objetivo de tramar alguma coisa, de puxar para ele.
e não para o líder. Isso é muito perigoso. Porque um bom liderado, querido, sabe o lugar dele. O bom liderado, ele, na hora certa, ele dá um passo para trás. E de repente ele fez tanta coisa. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: pastor, eu não aguento mais na minha empresa não. Sabe por quê? Porque lá é o seguinte: quem mata a onça sou eu. Eu vi isso aí em Três Lagoas, é um ditado do Mato Grosso do Sul. Quem mata a onça sou eu, mas quem sai na foto com o pé na garganta dela é o meu patrão só, pô. É o meu líder. Há momentos na vida que é assim mesmo, querido. Você mata a onça, você pega o boi para o chifre, e depois na hora da foto, está lá o líder, com o pé na garganta da onça, e aqui, ó, para vocês aqui, ó, mas peguei o bicho, né? Tem coisas que a gente tem que deixar com Deus, e todo bom líder sabe, nessa hora, sabe fazer o quê? Olha, gente, o bom líder faz isso daí. O bom líder também leal. Eu quero agradecer ao fulano de tal. Está vendo essa onça aqui morta? Quero agradecer ao fulano de tal. Essa vitória aí, ele merece. Ele lutou, ele batalhou. É tão bonito a gente ver um líder fazer isso daí. É tão lindo. Agora, há momentos na vida que a gente vive isso aí também. Sabe o que eu falei para ele? Continue sendo leal, que Deus vai te honrar. E enquanto você puder ficar nessa empresa, faça o seu melhor. Quando não puder, peça para Deus abrir uma porta e pega o seu boné, pega a sua trouxa e vai para outro canto. Se isso aí continuar se procedendo, você não tem recompensa, você se arrebenta, você faz todas as coisas, e só o outro sai na foto, só o gerente sai na foto, e você se arrebentando, Deus vai abrir uma porta, Deus vai te honrar, Deus faz alguma coisa. E vou dizer uma coisa, hein? E sempre tem gente que vê, né? Sempre tem gente que vê. E olha lá, quando não, ainda Deus remove o gerente. E fica aquele que matou a onça lá, com força, e o gerente que só sai com o pé na garganta dela na foto, de repente, ó, vai para outro canto. Porque Deus honra, Deus vê. Deus vê. Eu falei, não é por causa disso que você vai ser desleal a Ele. Não seja. Continue orando a Deus. Deus vai dar o que você precisa. Deus é fiel. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Olha que coisa importante aqui, que princípio tremendo aqui, ó. A lealdade, ela é baseada, meu pai, em princípios. Vai dar para a gente terminar. A lealdade é baseada em princípios, não em emoções. Eu vou repetir. A lealdade é baseada em princípios, não em emoções. Porque as emoções, muitas vezes elas sobem e descem, não é verdade? Ora a gente pode estar meio irritado, você está aborrecido, e às vezes, mas é um princípio. Lealdade é uma questão de honra. E não porque eu estou aborrecido, porque fizeram alguma coisa, porque aconteceu alguma situação. Isso aí é digno, isso é de confiança. São perguntas que nós fazemos. E não para as nossas emoções. As nossas emoções podem subir e descer. As nossas emoções podem nos trair. Quer ver um caso lindo desse exemplo? A história de Davi e Jonatas. Que lealdade de Jonatas para com Davi. O próprio pai começou a perseguir a Jonatas.
porque via que Jonatas era leal a Davi, e ele não foi a favor do seu pai. Se fosse por uma questão de emoção, meu pai, e olha que Jonatas, era o filho de Saul. Se o pai matasse Davi, o reinado ia ficar para quem depois? Para Jonatas, que era o filho, ia passando para a descendência. Mas Jonatas era leal, e ele não concordou com aquilo que o pai fazia com Davi. O pai queria matar Davi de todo jeito, e ele falava: Davi, meu pai está indo em tal lugar, pode fugir. Dava as coordenadas para Davi. Gente, o próprio pai, porque o que o pai estava fazendo não era de Deus. Ô cabra leal, isso é lealdade. Não, isso não é de Deus. Ele não concordava com o próprio pai dele. No entanto, que a amizade dos dois, a lealdade dos dois, é um exemplo fora de série, né? Que alguns até confundem, mas não tem nada a ver. Era homem de Deus e homem de Deus, os dois, homens e homens de Deus. Não concordou com a postura de seu pai. A lealdade pode custar-lhe alguns relacionamentos e amizades. Você pode até perder algumas pessoas por ser leal, mas não abra mão, senão a gente entra na politicagem. É difícil você ser leal e não perder pessoas. Aliás, uma pessoa leal, normalmente não tem muitos amigos, mas vale a pena. O exemplo de deslealdade mais forte no Novo Testamento, vocês vão saber quem é, né? Quem? Judas. O exemplo mais forte de deslealdade do Novo Testamento. Judas. Agora, como eu disse já aqui, a deslealdade não surge do dia para a noite, ela vem com um processo. Eu quero perguntar para vocês: vocês acham que Judas começou bem ou não? Jesus passou uma noite inteira orando, buscando a direção, para chamar os seus discípulos. Chamou Judas, deu o que para Judas? A tesouraria. Era um cargo de quê? De extrema confiança. Ele começou bem ou não? Como Judas terminou? Como traiu Jesus? Tem os textos aqui, né? Vocês podem ver depois. E a Bíblia fala que ele como sinais de traição, de deslealdade. Teve uma ocasião que uma mulher quebra um vaso de alabastro, não é isso? Aos pés de Jesus, e unge até os cabelos, aquela coisa toda. E aí Judas fala o quê? Oxe, mas para que esse desperdício? Isso aí podia juntar um monte de dinheiro para dar aos pobres. E ele era ladrão. Ele, tirava da bolsa da tesouraria. A Bíblia diz, Jesus diz que ele era ladrão. E no final ele traz Jesus com um beijo. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E deu todo o caminho. Olha, aquele que eu mostrar para vocês, dar um beijo, esse é Jesus, vocês podem prendê-lo e tudo mais. Desleal. Foi chamado por Jesus. Viu Jesus fazer tantas coisas. Agora o espírito dele, a gente percebe que ele tinha um espírito independente. A gente percebe que ele era uma pessoa estranha. No entanto, que quando Jesus o chamou, ele estava com o coração bom. Depois diz que Satanás tomou conta do coração dele, não é isso que a Bíblia diz? Que o próprio Satanás tomou conta do coração de Judas. Ele foi se tornando desleal com a caminhada. Nós precisamos estar atentos a sinais.
Primeiro na nossa vida, não vamos ficar olhando os outros, na nossa vida. Deus, eu não quero, Deus me livra. Eu quero ser uma pessoa leal, meu Deus. Eu sei que isso tem um preço, e é um preço caro, mas eu não vou abrir mão da lealdade. Me livra da deslealdade. Onde quer que eu esteja, como líder ou como liderado, me ajuda a ser uma pessoa leal. Não quero ser independente, não quero ser amargo, não quero ser crítico demais. Críticas construtivas são importantes. Não quero ficar guardando informações, não quero ser politiqueiro, não quero fazer politicagem, só para ficar rebanhando pessoas, agradando todo mundo, mas isso é deslealdade, sempre vai prejudicar alguém. Me ajuda, Deus, a ser uma pessoa leal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Amém, queridos? É forte isso daí, não é? Mas é um dos princípios mais importantes da liderança. Vou dizer uma coisa para vocês. É preferível você caminhar muitas milhas com uma pessoa leal, que não tem muita competência, do que você ter um cara extremamente competente, como Judas era. Jesus escolheu ele e deu aquela função porque ele era competente. Lúcifer era. E que estrago eles fizeram. Joabe era competente. É preferível uma pessoa às vezes simples na nossa empresa. Fulano é simples, não tem muita competência, mas você conhece. Você vai caminhando com a pessoa, você vai discipulando a pessoa, e a pessoa se torna uma bênção. Carismático demais. Nossa, boa oratória, não é isso? Poxa, fulano tem uma boa oratória, carismático, e isso e aquilo. Se for desleal, não vai muito tempo não. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã, aqui na Tua casa. Obrigado, Deus, por esta aula. Obrigado pelos Teus servos aqui, ó Deus, que turma bonita, abençoada. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Deus, e que o Senhor nos ajude a cada dia mais a honrar o Senhor, a obedecer o Senhor, a sermos leais aos nossos líderes, aos liderados. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a estarmos atentos aos sinais, tanto na nossa vida, como na vida de outras pessoas. E se tivermos que cortar algum mal na raiz, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê, ó Deus, firmeza e coragem, para cortar algumas coisas na raiz, seja um relacionamento, seja um emprego, seja uma pessoa, seja alguma situação, cortarmos, ó Deus, na raiz, para que possamos caminhar em paz. A deslealdade é uma desgraça, meu Deus, e causa, ó Deus, transtornos, coisas terríveis. Senhor, livra-nos de todo mal, guarda, Deus, o nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a dependermos do Senhor a cada dia. Abençoa, Senhor, a cada família aqui nesta manhã. Abençoa, Deus, os teus filhos e filhas. Pai, abençoa no trabalho, abençoa na família, e que um espírito, uma cultura de lealdade tome conta do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão em casa, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor abençoe o seu trabalho, e que você seja uma pessoa leal, e que todo espírito de deslealdade caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Todo lixo que Satanás semeou, que o Senhor possa limpar, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo, amém.